Vamos abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 8, no verso 21. Diz assim a palavra de Deus: De outra feita lhes falou, dizendo: Vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. Replicou-lhe Jesus: Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Obrigado, Senhor, por tua graça, por teu amor, por tua bênção, pela dádiva, Deus, de estarmos aqui reunidos como igreja em um tempo de culto, de adoração ao Senhor. Como igreja, como povo de Deus, também oramos, Senhor, que o Senhor ministre ao nosso coração, que a tua palavra venha ao nosso coração, que seja a revelação, que seja bendita, que seja a palavra de vida, que seja a palavra eterna, que seja a palavra que transforma, que seja a palavra que guia, que aquece o nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar. Nesse texto, Jesus está defendendo a missão e a autoridade dele. Havia um questionamento, de várias pessoas que não conseguiam, não tinham discernimento de fato de quem era Jesus. E Jesus, ele começa a ministrar então a esse respeito. A palavra diz aqui que ele fala assim: Vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Isso chama muita atenção, porque eles falam: Mas para onde ele vai? Para onde que ele vai? Ele fala: Para onde eu vou, vocês não podem ir. E eles chegaram a pensar: será que ele tem intenção de suicidar-se? Porque diz: Vou para onde vocês não podem ir. E Jesus continua falando, ministrando a respeito de quem ele era, da sua missão e da missão que ele tinha junto ao Pai, da disposição dele de fazer de fato a vontade do Pai. E ele vai falar da liberdade, Ele fala que no verso 31 diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. E esse é um texto, esse verso particularmente muito conhecido, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é claro que a verdade que ele está falando aqui é Cristo. Se vocês saberem que eu sou, se vocês não souberem que eu sou, vocês vão continuar nos vossos pecados. Mas se tiver revelação de que ele é o Salvador, que ele é o Redentor, então eles seriam verdadeiramente livres. E aí eles ficam questionando, E falam assim: olha, mas nós, como é que, o verso 33 fala assim: Nós somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livre. Então, quando Jesus fala de ser livre, de liberdade, as pessoas questionaram: mas nós não somos escravos, nós somos filhos de Abraão. Como é que você vai me libertar? Vai me libertar do quê? E essa é a cegueira, Essa é a cegueira de não reconhecer que eram escravos do pecado. E ele está falando a respeito disso, que vocês são escravos do pecado, vocês estão escravizados pelo pecado. A perspectiva que eles tinham
não tinha nada a ver com o Evangelho. E Jesus vem trazer, de fato, essa libertação e nos livrar de viver nessa dominação do pecado que traz essa escravidão. E quando a gente pensa nessa escravidão, nós podemos pensar em algumas perspectivas, talvez para poder entender um pouco melhor. A gente vem falando esses domingos, vem compartilhando sobre ser filho da promessa, né? Nós somos filhos da promessa, amém, querido? A gente já tem compartilhado a respeito disso. Somos filhos da palavra eterna de Deus, somos filhos da vontade de Deus, e já compartilhamos sobre vários aspectos da promessa. Mas um dos aspectos fundamentais de ser filho da promessa, a herança de ser herdeiro com Deus, é essa herança no sentido de liberdade. Nós somos livres nele. E o que essa liberdade implica? Vocês estão me ouvindo bem? Tá beleza daí? Então tá, eu estou com um pouco de retorno aqui, mas vocês estão me ouvindo bem, então tá tudo certo. Principalmente quem está lá atrás deu ok, então está ouvindo. Havia no coração deles essa questão, como assim nós somos escravos do pecado? E Jesus ainda fala mais, olha, o escravo não permanece na casa para sempre. O filho, sim, permanece. E aí ele vai lidar com essa questão, da questão da escravidão, de ser escravo, e que, na verdade, a liberdade está em Cristo. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Que liberdade é essa, irmão? Qual que é essa libertação? As perguntas que nós podemos fazer para o texto para entender. Eles estão sendo livres de quê? Eles eram escravos do quê? Essa escravidão estava produzindo o quê? E aí a gente começa a pensar que muitas vezes, ou sempre, evidentemente, antes de converter, de nascer da água do Espírito, nós éramos escravos de algumas coisas. Primeiro, a gente era escravo dos nossos interesses. A primeira escravidão é a escravidão do interesse. É viver por meu interesse. Essa é uma forma de escravidão. Quando tudo gira em torno do meu interesse, quando eu sou escravo do meu interesse, a questão é que quando eu sou escravo do meu interesse, eu tento colocar todo mundo escravo do meu interesse. Já percebeu isso também? A pessoa que é interesseira, falando nessa perspectiva da palavra interesseira, ela coloca as outras pessoas debaixo também do seu interesse. Todo mundo tem que trabalhar em favor do seu interesse. E isso é uma escravidão. E quem está no pecado, ou quem não nasceu da água e do Espírito Santo, ainda permanece escravo. Agora, quem nasceu da água e do Espírito Santo, ele precisa agora caminhar para não mais viver como escravo dos seus próprios interesses. E quem é escravo do seu próprio interesse, na verdade, ele negocia a vida. A gente faz as coisas por interesse. Quando o eixo do Evangelho é viver por amor. Quando o eixo do Evangelho é fazer para que Deus seja conhecido. E quando eu faço por amor, eu não faço por interesse particular. Fazer por amor é fazer tudo para o bem do outro e para a glória de Deus. Então é ver o outro sem a lente do interesse. É você pegar ali o óculos, né, quem tiver o óculos, quem usa óculos, e você tirar o óculos do interesse. Porque o óculos do interesse, a lente do interesse, me faz ver a vida e as pessoas na perspectiva do ego. E essa é uma realidade daquele que não está em Cristo. E uma vez que nós estamos em Cristo, irmão, nós somos livres dessa escravidão, precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, para que a gente não viva mais segundo o interesse. A palavra de Deus em Romanos, no capítulo 8, vai falar que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, amém, querido? E essa é a liberdade, porque a liberdade não é a liberdade de fazer o que eu quero. E quando você olha para as pessoas eu falo assim, a pessoa se é escrava, eu falo assim, como? Eu faço o que eu quero. Não é assim que as pessoas pensam? Não, eles acham que liberdade é fazer o que quer, não é? Sim ou não? Da perspectiva secular, mundana de liberdade, fazer o que se quer. Não, você, na verdade, você não faz o que quer. Você é escravo dos seus desejos, dos seus interesses, e está entregue a ele. Não consegue viver diferente disso. Vai ser sempre escravo. Vai ser sempre conduzido pelo interesse. E uma palavra que talvez a gente pudesse colocar por interesse, e aí é uma palavra às vezes pesada, né? A pessoa interesseira, ela é mercenária. Quem que é o mercenário? Quando você pensa no mercenário. Então, quem faz por dinheiro, faz por interesse. Bom,
A gente pode aprofundar muito nisso. E isso é um choque, irmão. Porque às vezes a gente faz, e uma forma de ser mercenário é fazer por dinheiro. Mas existem outras formas também. Eu posso fazer para que eu ganhe da admiração dos outros, eu posso fazer para que eu tenha fama, eu posso fazer para que eu seja respeitado, eu posso fazer para que eu consiga algo que não seja dinheiro. Então, por interesse, eu posso abençoar uma pessoa para que ela se sinta em dívida comigo, e sentindo em dívida comigo, ela acabe ficando refém da minha vontade. Aí eu vou exigir que ela faça a minha vontade. É horrível isso, né, querido? Mas essa é a realidade de quem está fora do Evangelho, de quem é escravo. É dessa escravidão que Jesus está falando. Se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos vossos pecados, vocês vão perecer. E vocês vão perecer como escravos. Porque o grande problema é que vocês não conseguem ser libertos, a não ser que vocês creiam que eu sou. Porque o Filho do Homem veio buscar e libertar e salvar o perdido. E o perdido é escravo do pecado. Eu posso pensar também na perspectiva de quem ainda é escravo do pecado, é que a pessoa é movida por cobiça. Então, às vezes a gente cobiça certas coisas, e por causa da cobiça, eu tenho toda uma vida direcionada para atender aquela cobiça, aquilo que eu estou cobiçando. Eu coloco a minha vida e vou colocar tudo à minha volta, e o meu esforço, a minha energia é para atingir e cumprir, satisfazer a minha cobiça. Não é assim, querido? A gente não pode, às vezes, viver assim? Sim ou não? E aí a questão é se aquilo que eu cobiço está em linha com a vontade de Deus. Porque a palavra é clara que a vontade de Deus é perfeita, é boa e é agradável. Amém, querido? Romanos capítulo 12 não diz isso? Que a vontade é boa, perfeita e agradável. Então ele chama a gente para ser transformado pela renovação da nossa mente, para que a gente possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, pode haver no meu coração uma cobiça, que é resultado do meu interesse também, do ego, algo que eu cobicei, que eu coloquei, que eu desejo satisfazer e eu viver em torno disso. Ou então eu posso fazer as coisas por causa da vontade de Deus. E aí existe uma coisa que então vai limitar isso aí. Você fala assim, mas como é que eu vou saber como é que é cobiça simplesmente o que não é cobiça? O que é aquilo que de fato tem a ver com a vontade de Deus e aquilo que é apenas a cobiça do meu coração? Porque às vezes a gente é tomado por cobiça. E aí a cobiça, quando ela é movida por interesse da carne, ela vai se tornando uma escravidão. Você vê que pessoas são escravas disso, sim ou não? Conhece gente que é extremamente escravo de uma cobiça, ela tem uma cobiça e aquela cobiça escravizou. Veja que coisa estranha, que coisa louca. Escravizado pela cobiça. Vamos olhar no mundo que nós estamos vivendo hoje. Fama é uma cobiça hoje, irmão? Ser famoso é ou não é? As pessoas fazem coisas estúpidas, inacreditáveis, para satisfazer a cobiça da fama. Já percebeu isso? Você vê ou não vê isso? Sim ou não? É impressionante. Isso é uma forma de escravidão. E Deus vem nos libertar dessa escravidão, porque isso está destruindo a verdadeira vida. A pessoa está gastando a vida com aquilo que não vale a pena. Ela está se desgastando para atender uma cobiça. E aí ela vai ter uma postura, muitas vezes, desonesta também. Ou é como alguém que está querendo roubar. Aí você fala, não, mas é muito forte a palavra. Não, a palavra é essa. A cobiça tem a ver com roubo. Aí você fala, como assim? Porque você está roubando a vontade de Deus. Você está buscando algo que nem é a vontade de Deus para você. Então é como se eu estivesse roubando, tentando pegar uma coisa que não é para mim. Porque como filho de Deus, irmãos, e herdeiros de Deus, toda boa dádiva vem do alto, amém, irmão? Então eu não preciso ser movido por uma cobiça desse sentido, carnal. Porque aquilo que Deus tem preparado para mim, graciosamente Ele vai me dar. Isso às vezes requer trabalhar, requer desempenhar alguma coisa, às vezes é necessário, sim, sem dúvida. Mas eu não me movo por cobiça. Aí eu estou me movendo por fé. Porque qual que é o contrário da cobiça? A fé. Porque a fé me faz ir na direção daquilo que Deus tem para mim. Então, se eu conheço a vontade de Deus para mim, pela fé eu vou caminhar. Isso é muito diferente da cobiça.
A cobiça é para satisfazer algo do ego também. Amém? Que estão entendendo isso, a diferença, querido? Sim ou não, querido? Eu tenho que perguntar para mim, vai me ajudar a caminhar de forma livre. E a palavra fala, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu preciso ser livre da cobiça, de tal forma que ela não me escravize. A diferença é essa. Quando Deus tem algo para mim, então eu caminhando pela fé, pela certeza que aquilo é a vontade de Deus para mim, que Ele me dará graça, então eu caminho não movido de cobiça, mas de certeza. Então aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus preparou para mim como pessoa, ou aquilo que Deus quer me abençoar, seja com coisas materiais ou não, eu caminho em fé, porque eu sei que aquilo é provisão de Deus. A palavra de Deus fala assim, não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã, amém, querido? Não andeis ansiosos quanto ao que vocês têm que comer, beber ou vestir, porque Deus sabe o que vocês necessitam, são os pagãos que buscam essas coisas. Ele fala, buscai, pois, em primeiro lugar o reino. E todas essas coisas que de fato vocês precisam vão ser acrescentadas. Então busque a vontade de Deus, e Deus, no seu tempo, Ele vai suprir as suas necessidades em glória. Amém, querida? E aquilo que eu alcanço é para a glória dele. A cobiça é para a minha glória. Aí outra forma de comparar, a cobiça glorifica a mim. A vontade de Deus é para a glória de Deus e significa a minha vida. Então, às vezes, a minha vida não tem muito significado porque eu não estou caminhando nessa direção. E eu estou tentando usurpar algo que não tem para mim. Então, a cobiça é desejar algo que não tem para mim. Se Deus não quiser que você seja famoso, e você quer ser famoso de qualquer jeito. E se você, Deus for manter você lá bem guardadinho, lá no lugar assim que pouca gente vai ver. E se é o desejo de Deus que a gente seja gente não muito conhecida, mas a gente seja gente guardada, porque a gente não precisa ser conhecido, amém, querido? Mas nós precisamos ser guardados por Deus. Eu sou guardado por Deus, amém, querido? Então, isso que importa. Deus me conhece, Ele sabe que eu sou filho dEle, Ele conhece as minhas necessidades, eu sou guardado por Ele. Então, isso cura o meu desejo e a cobiça de ser famoso, irmão. Porque a cobiça de ser reconhecido ou conhecido traz muita dor de cabeça e muito problema, e me afasta da vida. Isso não é liberdade. A liberdade é caminhar como filho de Deus, todos os dias sendo guiado por Ele. Se eu vou ser reconhecido ou não, não importa. Mas Deus vai ser conhecido na minha vida. Todos quantos me encontrarem, precisam ver que eu de fato sou um filho de Deus ou uma filha de Deus. É isso que importa. Está vendo a questão? A cobiça é uma escravidão, irmão. Não tem problema você cobiçar coisas boas que são necessárias. Se você tem esse propósito, se você orou, colocou diante de Deus, Deus te deu as condições, você vai alcançar isso e está tudo certo. Mas não vai haver sofrimento. Isso aí não vai roubar a sua vida. Isso não vai gerar ansiedade no seu coração. Pelo contrário, isso vai dar certeza. Amém, querido? Aleluia, irmão. É muito contrário, irmão, às campanhas que a gente vê por aí, chamada de evangelho, que não tem nada a ver com o evangelho, a tal da doutrina, né, da teologia da prosperidade, que você tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus, aí Deus fica obrigado a te dar alguma coisa. Você está alimentando o quê, irmão? Se você vai para uma campanha, que você tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus, para que Deus te abençoe e te dê algo, você está sendo movido de cobiça. Você é um ladrão, desculpa. Você é um ladrão. E você quer obrigar Deus a ajudar você a roubar o que Ele não quer dar para você. A gente às vezes não vê assim, não, é muito radical, não, irmão. Esse é o outro lado. Desculpa. Ou melhor, é melhor não pedir desculpa, é verdade. É ladrão, irmão. Você está entrando por uma porta que não é Cristo. Quando Jesus está falando lá no Evangelho de João, no capítulo 10, que está relatado lá, quando ele fala, eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim entrará e sairá, encontrará pastagem, encontrará salvação. Ele fala que o pastor entra pela porta. Eu sou o bom pastor. Mas o mercenário que não anda as ovelhas e não entra pela porta, ele vai saltar o muro. Ele é mercenário, ele não tem amor pelas ovelhas. E quando ele vem ver o lobo, ele foge, porque ele não tem amor pelas ovelhas. Ele quer usar
as ovelhas. Irmão, e aí infelizmente no meio do evangelho tem muita gente que tem o título, mas é mercenário, é ladrão. Ele não é pastor, não é bispo, não é nada disso, nem apóstolo, nem nada. Porque se ele alimenta cobiça no coração da igreja, ele é um mercenário. Ele é ladrão e está querendo que a igreja seja ladra com ele. Olha que loucura que é isso, irmão. E as pessoas dão vida a isso, irmão. E as pessoas vão nesse tipo de campanha, por não entender, não conhecer que Jesus é, por não saber que é filho de Deus, que é herdeiro das promessas. E que ele não precisa fazer isso, porque, irmão, eu preciso fazer alguma coisa para o meu pai, aqui na terra, para que ele me dê alguma coisa. Não, ó, se você não fizer algo assim, se você não fizer o sacrifício, eu não te abençoo. Não, irmão, isso não é necessário. Porque eu tenho prazer de abençoar os meus filhos. Tenho prazer de abençoar minhas filhas. Eles não precisam fazer promessa, fazer campanha. Falar assim, ó pai, eu estou aqui fazendo uma campanha de uma semana para convencer o Senhor de me dar isso aqui. Você já falou isso para seu pai e para sua mãe? É ridículo. É ridículo. É insano. Isso não é evangelho, irmão. Nós somos filhos de Deus. Misericórdia. Ensinar a cobiça, irmão, é coisa de Satanás. Se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos vossos pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir, porque Jesus estava indo para a cruz. Ele estava indo se entregar. Ele morreria e ressuscitaria. E por amor ao Pai e à vontade do Pai, ele ia morrer por mim e por você. Amém, querido? Sendo livre, completamente livre, Jesus não é tomado de ganância e nem de cobiça, mas Jesus se move por amor. Porque sabe o que limita a liberdade cristã? O amor. O que põe limite na ganância é o amor. O que limita a liberdade é o amor. Tudo aquilo que excede o amor não provém de Deus, não é direção de Deus. Abre comigo a palavra, deixa marcada aí, lá em Gálatas, no capítulo 5. Nós compartilhamos esses domingos aí, teve um domingo que a gente compartilhou principalmente sobre Gálatas, né? É o capítulo 5. Olha, o 4 diz assim, texto que nós já lemos. Gálatas capítulo 4, olha lá. Diz assim, capítulo 4, verso 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Amém, querido? Glória a Deus, vocês são filhos da promessa como Isaac. Olha o verso 31. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Ele faz aquela comparação que nós falamos de Agar e de Sara. Isaac é filho da promessa, ele é filho da livre. Agar é a escrava. Ismael é filho da escrava, porque ele é filho da possibilidade do homem, da carne. Mas Isaac é filho da promessa, da possibilidade de Deus. Ele é filho da livre, amém, querido? E nós somos filhos da livre, como Isaac, amém? Aí o verso 5, capítulo 5 diz assim, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firme, não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Paulo está escrevendo à igreja, nessa carta aos Gálatas, por causa da questão da lei, uma série de coisas, porque o pessoal estava voltando à lei. Uma vez tendo sido salvos pela graça, eles estavam voltando à lei, porque existia o pessoal que falava, não, graça sim, mas você tem que cumprir a lei. Você não vai ser abençoado se você não cumprir a lei. E ele tinha que cumprir a lei na perspectiva de receber bênção. Mas a lei, quando nós somos salvos, a lei está inscrita no nosso coração e nós vivemos ela como uma norma de gratidão. Porque agora, conhecendo a vontade de Deus e tendo o DNA de Deus, amém, irmãos? Sendo a habitação do Espírito, então fazer a vontade de Deus para mim não é lei. Para fazer a vontade de Deus para mim é o resultado da vida. É o resultado do amor. Então agora eu faço a vontade de Deus não para cumprir a lei, mas porque essa é a minha realidade, como filho de Deus, estando unido a Cristo. E aqui está a diferença fundamental. Nós estamos unidos a Cristo, amém, querido? Nós somos um com Cristo, amém, querido? Nós somos salvos, redimidos, nós estamos unidos com Ele.
Então, se nós somos salvos em Cristo, e se o Filho de Deus ama a vontade do Pai ao ponto de se entregar, nós também devemos amar essa vontade. Essa é a nossa vocação, amar a vontade de Deus, viver para essa vontade, significar essa vontade através da nossa vida, através da entrega que nós fazemos, através do amor. Então não voltem ao jugo de escravidão. Mas olha agora o verso 13, por favor, ainda no capítulo 5. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Aí aqui existe um ponto fundamental. É onde o diabo traz o engano sobre a igreja. Não, irmão, você não é livre? Sim, eu sou livre. Aí já começa a mudar o sentido. Então você pode fazer o que você quiser. Não, peraí, eu sou livre de não fazer segundo cobiças, segundo carência, segundo esses desejos da carne. Eu sou livre para fazer a vontade de Deus. Porque antes eu não era. Então, às vezes, a questionamento, mas você não é livre? Quando você olhar a carta também à igreja que está em Corinto, Paulo fala assim, olha, tudo me é lícito. Lembra lá? Capítulo 6, primeira carta de Paulo a Corinto, capítulo 6, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer qualquer coisa, eu sou um homem livre. Mas, sendo filho de Deus, não me convém fazer aquilo que não é a vontade de Deus. E depois ele continua escrevendo, tudo me é lícito, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma dessas coisas, porque agora estou debaixo do governo do Espírito. E aí eu preciso escolher, amém, irmão? Eu preciso escolher todo dia a vontade de Deus, porque a tendência da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. E aí, então, qual que é o limite da liberdade? Sim, foi chamada liberdade, sim, fomos chamados à liberdade. Mas a palavra está dizendo, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Vigie, porque é isso que Satanás vai propor para você. Não, você é livre, você pode fazer o que você quiser. Agostinho, ele fala uma frase que é célebre. Ele fala assim, ame a Deus e faça o que você quiser. Conhece essa frase? Agostinho fala isso. Agostinho é um dos pais da igreja. E ele fala isso, ame a Deus e faça o que você quiser. Se você amar a Deus, você pode fazer o que você quiser, porque se você amar a Deus, você não vai fazer nada que seja contrário à sua natureza. Se você não vai fazer nada que seja contrário à glória de Deus, você não vai fazer nada que alimenta a carne, que alimenta o ego, que seja apenas cobiça humana. Ame a Deus e faça o que você quiser. Aí eu posso pegar a frase de Agostinho e falar assim, isso que você está fazendo é por amor a Deus? Está vendo, irmão? Sabe como é que você salva a vida do irmão, de uma irmã? Num aconselhamento, numa conversa franca, sincera, abençoadora. É quando a pessoa chega e fala de tudo que ela quer fazer, aí você faz uma única pergunta. Isso que você está fazendo é por amor a Deus? É a vontade de Deus? Isso salva a vida do irmão, sabia disso, irmão? Amém, querido? Quer salvar a vida do seu irmão? Olha para quem está perto de você. Vendo? Fala assim para ele, eu vou te perguntar, tá? Você vai salvar a vida dele, ué. Porque às vezes vem aquele ímpeto de fazer a coisa errada, de dar lugar à carne. Aí você espera e depois ele fala, eu vou fazer isso e aquilo. Aí você para, espera, ouve, tem que ouvir. Deixa eu falar. Deixa a carne falar, fala. Fala tudo que você está sentindo. Aí depois que fala, você pergunta. Tudo bem. Aí você não vai falar se é certo ou errado, tá vendo, irmão? Nós temos uma mania de falar, perguntar, a pessoa fala para ver se você fala, tá certo, tá errado. Ó, irmão, quando eu era bobinho, tolinho, eu tentava descobrir o que era certo ou o que era errado. Mas esse negócio não funciona. E o caminho não é esse, o propósito não é esse. Porque o propósito não é que eu julgue a atitude dos meus irmãos. O propósito é que eu ajude meus irmãos a fazer tudo segundo a vontade de Deus. E ele tem que passar pelo escrutínio do amor. A liberdade é limitada pelo amor. O que põe limite à liberdade é o amor. Aquilo que não está debaixo do escrutínio do amor não é liberdade, é libertinagem, é carne, é morte, é destruição.
Eu não posso ver alguém andando numa libertinagem, numa proposta, não, já que eu sou filho de Deus, eu posso fazer o que eu quiser, vendo alguém caminhar nesse caminho errado e falar, está tudo certo. Não, eu preciso ajudar essa pessoa a fazer reflexão. Você está fazendo isso por amor a Cristo? Você está fazendo isso por amor ao Evangelho? E deixa agora o Espírito Santo falar com ela. Porque isso salva a pessoa. Está entendendo a dificuldade do povo? Os religiosos da época, irmão, porque eles cumpriam a lei, e eles cumpriam como mercenário para exigir o favor de Deus, eles achavam que tinham direito. E aí eles estão tentando achar um jeito de acusar Jesus, mas eles estão cheios de direito. E estão, na verdade, querendo satisfazer a cobiça do coração deles, as intenções erradas do coração, os desejos caídos do coração. Aí Jesus falou, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados, no pecado da cobiça, do interesse, da carne, das coisas da carne, vocês vão perecer nessas coisas. Mas se vocês crerem, vocês serão livres. Vocês serão livres dessas coisas, dessa escravidão, vocês serão livres para adorar. Porque a adoração, irmão, passa por se render à vontade de Deus. A adoração que a gente faz com a nossa boca aqui no culto, irmão, longe da vontade de Deus, não é adoração. Isso é barulho, não tem sentido, não chega ao céu, não passa dessa lona. Porque a adoração que o Senhor está chamando é a adoração dos filhos de Deus. Deus está buscando adoradores que adorem em espírito e em verdade. Que adora a Deus através de uma vida rendida ao próprio Deus, ao Espírito Santo de Deus, que não são escravos da carne, mas que estão sempre chamando a Deus, falando, Deus julga o meu coração. Então a mudança que Deus estava trabalhando no coração, qual que era a mudança, irmão? Não é de certo e de errado. Porque às vezes nós julgamos as coisas pelo certo e errado. Nós somos legalistas, sim ou não, irmão? Você acha que a igreja é legalista ou não? A tendência é ser legalista, sim, infelizmente, vamos ser sinceros. A tendência nossa é bater o olho na pessoa e já julgar. Você não sabe nem o motivo, irmão. Aí a palavra fala assim, não julgueis. Irmão, por que a palavra ia falar não julgueis se a gente não tivesse a tendência de julgar? Se a gente fosse pessoa que não julgasse facilmente, Deus não estava divertindo. Não julgueis. Ainda fala mais, porque à medida com que você julgar, você será julgado. Presta atenção. Então a palavra fala não julgueis, porque esse caminho de julgamento certo e errado é sempre um caminho complicado, porque é um caminho de legalismo, em que eu sou legalista e eu quero colocar o outro debaixo da lei. Então a questão não é julgar no sentido de falar se está certo ou está errado. A questão é levar a pessoa a depender de Deus, a sondar o coração, a falar, Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, me conduz pelos caminhos de vida, sonda, meu Deus, porque Deus está trabalhando em mim, irmão, em você, a mudança de motivo. Deus trabalha no motivo, não é uma questão de certo ou de errado. A questão de certo e errado é legalismo. Porque quando você tem um motivo certo, você faz aquilo que é bom. Porque o Evangelho me chama a fazer aquilo que é bom. Tem coisas que para algumas pessoas pode parecer certo, mas não é bom. E Deus não te chamou para fazer. Amém, querido? E também não é uma questão do errado. Porque não adianta você tentar fazer o certo se você não tem os motivos corretos no coração. Porque alguém abençoar uma pessoa, fazer o bem para alguém, é certo ou não é? Abençoar quem está perto de você, no sentido de suprir alguma necessidade, é certo ou não é? Mas se você fizer com o motivo de colocar ele em dívida com você, não é bom, porque isso é negócio, isso não é evangelho. Então o evangelho vai trabalhar nos motivos do meu coração. E quem sonda os corações é Deus. A palavra fala que o coração do homem é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mas graças a Deus que ele esquadrinha o nosso coração. Por isso que Deus está trabalhando nisso, irmão. Porque quando a gente nasce da água do Espírito, Deus está mudando os nossos motivos. Que Ele mudou o coração. Dar-vos-ei um novo coração disposto a obedecer. É isso que Jesus está falando. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o Filho do Homem vai libertar a gente do quê, irmão? Pergunta para o seu irmão, ele tem que te libertar do quê, meu irmão? Me ajuda.
Agora fala para ele do seu coração enganoso, caído, carnal. Para que a gente receba um novo coração. Um coração que tem motivo segundo Deus. Um coração que é ensinado pelo Espírito Santo. Um coração que é guiado pelo Espírito. Um coração que é sensível à palavra de Deus. Um coração que discerne não certo ou errado. Porque Deus não está chamando nem eu, nem você, nem ninguém para viver no certo e no errado. Ele está nos chamando para ser guiado pela vida, pelo Espírito Santo, fazer pelo motivo certo, pelo motivo correto, ter um coração agradável a Deus. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês vão ser livres do julgamento, vocês vão ser livres da condenação do pecado, vocês vão ser livres do julgamento da lei, vocês vão ter a liberdade dos filhos de Deus, que é ser guiado pelo Espírito. E o limite da liberdade, o que limita a liberdade, o que molda a liberdade é o amor. Amém, querido? Porque Deus nos amou primeiro. Porque Deus nos amou com amor completo. E nos chamou para ser manifestação do seu amor, da sua graça. E a gente só pode fazer isso com um novo coração, guiado pelo Espírito Santo. Amém, querido? Tenho que pedir graça a Deus. Outra coisa que eu posso pensar também ainda da escravidão, a escravidão da necessidade. Sabia que existe uma escravidão da necessidade, irmão? Todo mundo aqui tem necessidades materiais, não tem, irmão? Sim ou não? Agora, essa escravidão não é para essa necessidade, desculpa, não é para que eu seja escravo dela. Essa necessidade é para a glória de Deus. Irmão, quando Deus formou o mundo, Ele formou primeiro o homem e a mulher, ou Ele preparou todo o mundo? Como é que foi a criação? Haja luz e houve luz, as águas deveriam cobrir a superfície da terra, formou os mares, formou os rios, os luminares, depois Ele criou as plantas, as aves, os répteis, tudo. Depois que estava tudo preparado, Ele criou o homem e colocou ele na terra. Então, o nosso problema é um problema de suprimento, irmão? Não, irmão. Porque Deus, antes de nos colocar para habitar essa terra, Ele preparou tudo. Existe provisão da parte de Deus, e esse é um aspecto que eu tenho que ver isso na perspectiva de dependência e confiança. Quando a necessidade se torna uma escravidão, que isso é um problema, porque eu vivo em torno dela. E a necessidade, irmão, a escravidão da necessidade, você vai pensar que não, mas eu vou te dar alguns exemplos que vai mostrar para você a gravidade. Qual é a coisa que os políticos mal intencionados, que têm motivos errados no coração, que são interesseiros, que são mercenários, o que eles usam da população de um lugar ou de um país para conseguir o intento deles? Eles trabalham em cima de quê? Necessidades. Então eles vão trabalhar muito em cima de necessidade, vai falar só da sua necessidade, eles nunca vão trabalhar na perspectiva da vida, no sentido mais elevado da vida, mas vai trabalhar no sentido da necessidade para que você só pense em necessidade e ele se coloque como aquele que supre a sua necessidade. É por isso que é fácil comprar o voto dos outros. Aí fala assim, o político compra voto porque o povo é corrupto. Aí. Porque é muito fácil comprar o voto. É só ele tocar na sua área de necessidade, te convencer que ele vai ser a melhor solução para a sua necessidade, você vota nele. Eu não é assim, irmão. Os populistas são assim, irmão. O voto do governador, do presidente, seja lá de quem for, populista é assim, ele mexe na necessidade. Eu vou dar para você a ração diária. Vota em mim que não vai faltar ração para você. Te trata como animal, por isso que eu estou falando na ração. Como alguém que tem só ventre, barriga, estômago. Eu vou suprir suas necessidades. Entendeu? E aí a gente entra, a população no geral entra nessa. Aí você vê que existe uma escravidão da necessidade. Agora a palavra de Deus nos chama a depender dele. O Senhor fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu sou o vosso provedor. Eu que vou prover. Eu que te dou saúde. Eu que te dou dons. Eu que te dou competência. Eu sou o Senhor da história. Eu que posso mover terras e céus a seu favor. Sou eu que te abençoo, não é o seu braço forte. Não seja escravo da sua necessidade. Porque tem gente que por causa da necessidade negligencia a vontade de Deus.
E aí ele coloca a vontade de Deus em segundo plano e fala, não, mas eu tenho que resolver uma necessidade. Então você está duvidando da provisão de Deus. Porque toda vez, presta atenção, irmão, toda vez que você não faz a vontade de Deus, tendo a desculpa da necessidade, você é escravo de uma necessidade. E você sabe quem que é escravo de necessidade, irmão? Bicho, animal, que é escravo de necessidade. Você quer ver domar um animal? Dá comida para ele. Lá na fazenda tem uns touros, uns boi lá, né, que a gente faz a recria aqui em Bela Vista. Ele chega desmamado, tirou do peito das vacas, né, quem era que supria a necessidade dele era a vaca, né, principalmente, né, mamava. Aí você tira do peito da vaca e tem que se virar com capim. Aí chega aqui, ele tem capim, que ele tem que ir lá e comer, mas a gente coloca a comida no coxo para ele. Começa a colocar a comida no coxo, ele chega lá tudo estranho, né, agitado, se afasta e tal. Você começa a colocar a comida no coxo, vira uns cachorrinhos. Você coça eles, fica mansinho, porque ele reconhece você como benfeitor dele. Você passa a ser o Deus dele. Fala lá, o meu Deus que está trazendo comida para mim. Escravo da necessidade. Porque quem supre a necessidade é o Deus dele. Porque por isso que tem muito político que é tratado como Deus. A idolatria dos políticos é muito comum, irmão. Só existe idolatria de político porque existe a escravidão da necessidade. Um povo escravo da necessidade idolatra político. Aí o político quer que você idolatra. Aí o seu Deus que supriu a sua necessidade. Enquanto eu deveria votar segundo o bem de uma nação, segundo valores elevados, segundo valores morais, segundo valores da família, segundo os valores que Deus ama, segundo aquilo que Deus ama, para o bem de uma nação, para o bem daquilo que Deus ama. Mas aí o povo vota segundo o interesse das suas necessidades. Promete cumprir a necessidade, você ganha o voto. Escravidão da necessidade. Mas em Deus nós não somos escravos, amém, querido? Nós não podemos viver só pensando nisso. Ainda que a gente tenha necessidade, ainda que por causa da necessidade eu devo trabalhar de forma honesta e idônea, mas eu preciso trabalhar sabendo que o trabalho, mais do que suprir a minha necessidade, o trabalho é a oportunidade de me encontrar com pessoas e compartilhar o Evangelho. Porque se você for escravo da necessidade, você só vê cifrão no trabalho. Sabia que você pode se formar, você pode conquistar uma pós-graduação, até um doutorado, e ser escravo de necessidade? Porque se você fizer isso por dinheiro, me perdoe, você é igual a um animal. Você ainda não entendeu o Evangelho. Porque um filho de Deus deve fazer doutorado, deve fazer mestrado, tudo que for possível para abençoar, para ser bom profissional, para fazer uma boa entrega, para dar um bom testemunho. Se for médico, para ser um bom médico, uma boa médica. Amém, querido? Seja lá na profissão que for, para poder entregar mais, para abençoar de alguma forma essa geração. Aí tem sentido, irmão, mas se a gente faz por causa de dinheiro, irmão, que pobre que nós somos. Escravos da necessidade, fazendo tudo para suprir necessidade. Pensa, irmão, se isso não é uma loucura, mas é isso que é ensinado no mundo. E às vezes tem pai e mãe que ensinam isso para os filhos, que falam, se você não estudar, você não vai ser nada. Aí você está ensinando, fala assim, olha, você tem que estudar para ser alguém na vida. Não, irmão, não fale isso pelo amor de Deus, não. Porque quando ele pensa de não ser nada, você vai passar necessidade, você não vai ter nada, você vai ser um pobretão e tal. Não, fala assim, olha, você tem que estudar, entender a sua vocação para você ser um abençoador. Estuda para ser abençoador. Na profissão e no dom que Deus te deu, seja abençoador. E aí você vai receber o benefício, o resultado, o galardão de um bom serviço, de um bom trabalho. Porque se você trabalhou, Deus vai te galardoar, fica tranquilo, Ele vai te abençoar. Mas não seja escravo da necessidade. Você sabe por que a gente tem dificuldades de ofertar no meio da igreja, irmão? Você sabe que uma das últimas coisas que converte na vida das pessoas que converte ao bolso? Por causa da escravidão da necessidade. Porque tem grande dificuldade de abençoar, de ofertar, não de forma legalista. Eu não estou falando para você fazer isso de forma legalista, pelo amor de Deus, me entenda. Mas de você ser guiado quando Deus fala assim, não, abençoe. Eu falo, não, Senhor, mas você sabe como é que eu vou fazer, ué? Ué, mas nele que cuida de você, irmão. Porque às vezes eu preciso me sacrificar mesmo. Porque às vezes para abençoar alguém, Deus deseja que eu me sacrifique. Jesus se sacrificou. Às vezes é necessário sofrer, irmão. E aí a palavra está falando assim, não, meu irmão, eu chamei vocês à liberdade. Se Jesus vos libertar, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Vocês vão ser livres da cobiça,
da escravidão da cobiça, vocês vão ser livres da escravidão dos interesses da carne, vocês vão ser livres da escravidão das necessidades materiais. Vocês vão ser guiados pelo Espírito de Deus. O motivo do coração de vocês será santo. Vocês vão fazer por amor. Vocês vão fazer por gratidão. Vocês vão fazer não esperando nada em troca. Vocês terão a liberdade de ninguém te dever. Eu já falei, irmão, eu vou repetir muitas vezes. Irmão, a maior liberdade que eu tenho é ninguém me deve. Ninguém me deve absolutamente nada. Tudo que eu fizer por alguém, eu falo, Deus me ajuda a fazer por amor. Deus não permita que eu faça nada para receber depois pelo menos um tapinha nas costas. Eu não preciso. Não quero que ninguém me deva nem um tapinha nas costas, nem uma palavra de obrigado para você me dizer. Se me dizer obrigado, amém. Se me abençoar, amém. Glória ao teu nome, mas ninguém me deve. Essa é a maior liberdade, irmão. Porque é uma escravidão terrível as pessoas me deverem. As pessoas terem que viver em torno do meu interesse. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Amém, querido? Não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, o que ele fala antes? Sede antes. Capítulo 5, verso 13, segunda parte. Sede antes, servos uns dos outros pelo amor. Não sejam escravo mais da carne, não sejam mais escravo da cobiça, não seja escravo do interesse próprio, não seja escravo das necessidades, mas sede antes servos uns dos outros por amor. Amém, querido? Isso é o Evangelho. É por isso que Jesus estava falando para eles, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é o chamado dos filhos, andar na liberdade. Essa é uma herança bendita, amém, querido? Nós somos livres. Nós estamos, hoje é o dia da independência, né, irmão? É isso, 7 de setembro, irmão. A gente nem sabe às vezes direito o que é isso. Eu vi o pessoal perguntando o que é independência, as pessoas não sabem nem o que é independência. Irmãos, as pessoas não sabem o que é ser livre. As pessoas não sabem o que é liberdade. As pessoas estão perdidas, mas Deus nos chamou para a liberdade dos filhos de Deus. Amém, querido? Isso é a herança que nós recebemos em Cristo. Nós somos livres para poder viver uma vontade bendita. Que Deus nos abençoe, amém, querido? Para que a gente viva a verdadeira independência. Para que a gente fale assim, vou te explicar o que é independência. Você encontrar alguém, você pergunta assim, você sabe o que é independência? Ele vai gaguejar, vai tentar falar algumas palavras, assim, deixa eu te explicar, vou te contar uma história de dependência. Conta a sua história de salvação. Amém? Que vou contar para você, conta para os seus filhos, conta para os seus amigos, a história da independência. Quando Deus livrou você da escravidão da carne, dos desejos, da cobiça e da necessidade, e te fez filho de Deus para ser um abençoador. Agora eu sou movido pelo Espírito de Deus. Agora eu desejo fazer a sua vontade. Não mais escravo, porém filho. Não mais dependente da carne, das cobiças, das coisas desse mundo. Antes, guiado pelo Espírito do Senhor. Em nome de Jesus.